Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. God bless you, dear brothers. Deus abençoe vocês, irmãos. Earlier on today, it's a real privilege and a real honor, Para mim é um privilégio, uma verdadeira honra, and I feel very little e eu me sinto bem pequeno to stand before you. de estar aqui em pé diante de vocês. Earlier on today, Hoje, mais cedo, I was giggling, laughing eu estava rindo with Brother Robert. com o irmão Robert. He was saying Ele estava dizendo he wasn't too sure what to speak on. que ele não tinha muita certeza a respeito do que ele iria falar. And I know that Brother Robert he has the ability to speak, E eu sei que o irmão Robert ele sabe falar, ele fala, and that's the way he started as an evangelist winning souls. As an evangelist winning souls is the way he started. mas trabalhando como um evangelista para ganhar almas foi a maneira como ele começou. But when people saw the gifting in his life, Porque quando as pessoas viram o dom que há na vida dele, they put more emphasis that Robert would develop that eles começaram a gifting colocar mais ênfase no dom que ele tem. and let other brothers do the gift, the preaching. E então outras pessoas, então eles chamavam outras pessoas para pregar. It's actually the way Brother Branham wanted to minister. E de fato foi assim que o irmão Branham começou e foi por um grande tempo do seu ministério. When he started on the second pole, the first and second pole of his ministry. Quando ele ministrava pela sua primeira puxada e uma parte do tempo da segunda puxada. He didn't himself want to preach, Ele mesmo não queria pregar, because preaching and divine healing are two different channels. porque a pregação e a cura divina, elas estão em dois canais diferentes. I guess my precious brother is a singer. Eu penso que Your good friend. o irmão é um cantor, o irmão Estevão. And if he really wants to give himself over to singing E se você quiser tê-lo para que ele se entregue no canto, with all his heart and all his power, com todo o seu coração e em poder, it's a different channel to preaching. é ainda um canal diferente de pregar. It's quite hard to be experts in both at the same time. E é difícil você permanecer num equilíbrio bom nos mesmos dois, neles ao mesmo tempo. Sometimes a preacher with that gift to sing, sometimes a preacher with the gift to sing Algumas vezes um pregador que tem um dom de cantar, will use it maybe to settle their nerves before preaching. às vezes usa aquele dom de cantar para acalmar os seus nervos antes de pregar. If they can't fully get over into preaching to begin with. Até eles chegarem no nível onde eles se sintam que chegou o momento de eles pregarem. With me, I just relax and talk a little bit to the people. Eu gosto de sentar e conversar um pouco com as pessoas. And Brother Branham wasn't a singer. E o irmão Branham também, ele não era um cantor. And he would say, you know who I'm waiting for. E ele dizia, vocês sabem por quem eu estou esperando? So he was changing channels. Então ele estava esperando para que houvesse uma mudança de canais. So knowing Robert quite well, Então eu conheço bem o irmão Robert, enjoying the little bit of pressure that he was under, enjoying the e eu pressure he was estava under, gostando de ver a pressão que estava um pouquinho sobre ele, que ia ter que falar hoje, because we're very close. porque nós somos amigos, muito amigos. And when you know, we can laugh when we're having a hard time. E a gente dá uma caçoada quando o outro está passando por um aperto. He said to me, I don't know what to speak. E ele disse para mim, eu não sei o que eu vou falar. So he said, this is what I'll do. E ele disse, bem, vou fazer assim. I'll come to the meeting in the morning Eu vou vir na reunião de manhã, and I'll see what the other ministers are saying. então eu vou ver o que os ministros vão falar, Then I'll take it from there. daí eu vou continuar a partir dali. So we went for a walk, Então nós viemos, and I said, Robert, I kind of knew that was going to happen. e ele falou assim, eu não sabia que isso ia acontecer. You know, it was all in Portuguese.
It was all the service was in o Portuguese. culto inteiro hoje foi tudo em português. All the announcements was in Portuguese. Todos os anúncios foram em português. Precious pastor announced all the arrangements. Anunciaram a respeito de tudo, os lugares e tal, foi tudo em português. I don't understand Portuguese. E eu não entendo português. I didn't know I was speaking tonight. E eu não sabia que eu ia falar hoje à noite. I only found out 5 minutes ago. E eu descobri agora que eu iria falar depois dele 5 minutos atrás. So Robert's giggling to himself now. Então agora é a vez do irmão Robert dar risada de mim. Amen. Amém. So I was saying to Robert, Então eu estava dizendo para o irmão Robert, I said one thing that I've always learned about preaching. uma coisa que eu sei a respeito de pregar, No matter what the man says before I go up, não importa o que o homem diga antes de ele subir, unless the Almighty changes my thought a não ser que o Todo-Poderoso mude o pensamento or inspires me, ou me inspire, if the Lord gives me a message se o Senhor me dá uma mensagem, and it doesn't seem to fit with that man's ministry, a with that man's message, não ser que aquilo encaixe com a mensagem daquele homem, I will speak what's on my heart. eu vou falar aquilo que está no meu coração. I've learned only to. I said I've learned only to put my eyes on the Lord Eu aprendi apenas a colocar os meus olhos no Senhor when I preach. quando eu prego. So my eyes are firmly fixed on the Lord, Então, com os olhos fixos no Senhor, and in Him I trust right now. In Him I trust right e é now. nele em quem eu confio agora. But if my brother who sings is very kind, O meu irmão, que ele canta, ele é muito gentil. and I don't want to put him under any pressure. E eu não quero colocar ele em nenhuma pressão. But if he would sing one song, I greatly appreciate it. Mas se ele pudesse cantar uma canção, eu apreciaria muito. I've listened to your singing time and time. Eu ouvi and o time irmão and cantar time já again. muitas e muitas vezes. I listened to it in the car. Já ouvi o irmão cantar no carro. It lifts my spirit. E isso me ajuda no meu espírito. I was thinking of one particular time we was having trials, E eu lembro de uma vez, quando nós estávamos em uma luta, and Robert was taken beyond the curtain of time e o irmão Robert estava sendo levado além da cortina do tempo, to where the names was being called out. aonde estava chamando as pessoas pelos nomes. He woke me very early in the morning when I was trying to sleep. E ele me acordou bem cedo pela manhã, quando eu estava começando a engrenar no sono. And he said, I saw our names being called out. E ele disse, eu vi os nossos nomes serem chamados. But I also saw our ministry. Mas eu também vi o nosso ministério. It's not going to be an easy walk. Não vai ser uma caminhada fácil. And I was thinking to myself, E eu estava pensando comigo mesmo. at that particular time, Naquele tempo em específico, being told that my ministry is not going to be an easy walk. dizer para mim que o ministério não seria uma caminhada fácil, It was good that the Lord was telling. It was good that the Lord was speaking. foi muito bom que o Senhor disse isso. Listen, brothers, I've sat in motor vehicles. I've sat in motor vehicles on mission trips. Sat in cars on mission trips. You have setting cars. Yes. Settings fixed. Sit in a car. Ok. E nas minhas viagens missionárias, eu já me assentei muitas vezes em carros. And every brother in that car has a testimony of going to heaven. E cada irmão que estava ali no carro tinha um testemunho de já ter ido para o céu. And when they was talking about their experiences of going to heaven, E quando ele estava falando da sua experiência de ter ido para o céu, the car was going faster and faster and faster. o carro ia mais rápido e mais rápido e mais rápido. So I tapped the brother on the shoulder. Então eu falei para o irmão, bati no ombro dele. I said, I know you're very keen to go to heaven again. Eu falei assim, eu sei que o irmão já está preparado, está querendo ir para o céu. But the only experience that I had Mas a única experiência que eu tenho was going to hell. foi de ir para o inferno. So could you slow down? Então diminua um pouco. Amen. Amém. And when I first started out on the mission field, A primeira vez que eu saí no campo missionário, I was the only brother who didn't have a testimony of raising the dead. I was the only brother eu era o único irmão who didn't have the testimony que não tinha tido testemunho of raising the dead.
de ter orado por alguém e o morto ter levantado. Amen. So I always like to surround myself with strong people. E eu sempre me via com pessoas ao meu redor, That I might learn. com as quais eu tinha coisas a aprender. Amen. Brother, if you would like to sing, Eu gostaria de saber se o irmão poderia cantar. it is fine. But if you don't, Se o irmão que puder cantar um hino, tá tudo bem. Se o irmão não puder. and when I saw this brother singing, Quando eu vi esse irmão cantando, I thought, if I was with this brother, eu pensei, se eu tivesse com esse irmão, all he would need to do a única coisa que eu ia fazer is sing one song, é cantar uma canção. and all my troubles would go away. E ia me livrar dos meus problemas ouvindo aquela canção. I wouldn't need a vision Não ia precisar de ter visão or a dream. ou do sonho. This brother's gifting is so powerful. Eu creio que esse irmão ele tem um dom tão poderoso David cast out devils when he sang, que Davi ele expulsava demônios quando ele cantava, that was troubling somebody's soul. que estava prejudicando a alma de Saul. And it wasn't the singing, E não era apenas o cantar, it was the word in song. mas era a palavra no cantar. Amen. So God bless you. I'm just Deus going to let my abençoe. brother sing. Desculpa te dar. I'm so happy Eu estou muito feliz that it happened this way, que aconteceu dessa maneira. that I got to hear him sing. Daí eu posso dar a desculpa para ouvir ele cantar. Amen. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, então. Dizer quanto nós amamos Ele, né? Quanto Ele é precioso para nós, né? Amém. Glória a Deus. Vocês o amam? Amém. Glória a Deus. Seguro para ti. Aleluia. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero ficar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada, num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. Vamos juntos. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, joelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Se
Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, te buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É que eu amo a tua presença, Senhor. Cantem. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É que eu amo a tua presença, Senhor. Aleluia. Amen. Well, we greatly appreciate the gift. Muito esse dom. What a blessing. É uma bênção. I think both me and Brother Chipandi, Tanto Brother eu Robert, quanto o irmão Robert, o irmão Champandi, we're not very good singers, nós não somos bons cantores, but we're so glad that our brother is. mas ficamos muito felizes pelo ver que nossos irmãos são. We can appreciate it. E podemos apreciar isso. Amen. I think what makes this success, what really, going back to that thought of Brother Branham wanted to stay in the gift of the first and second pull. Eu vou continuar naquele pensamento que o irmão Branham queria, quando ele fala que ele gostaria de ter continuado naquela linha, na primeira e da segunda puxada. And the reason he couldn't do it Mas a razão pela qual ele não pôde permanecer naquilo is because he couldn't find an evangelist é porque ele não pôde encontrar um evangelista that wouldn't chase the money. que não ficasse olhando para dinheiro. It was so difficult Era muito difícil to find a character encontrar um homem com caráter, that wouldn't be pulled in that direction. que não se sentisse atraído naquela direção. So he took it upon himself Então ele tomou tudo sobre si mesmo, to preach and the gift. pregar e depois ministrar o dom. Now we're solely talking about the ministry of evangelism E and agora soul reaching, catching souls. e nós estávamos falando também sobre o evangelho, o ministério do evangelista de apanhar almas, Because the gifts of the Spirit, porque os dons do Espírito, amen, only touch the body and the spirit, eles tocam o corpo e o espírito. but it takes the word, the third pull, to catch the soul. Mas é necessário a palavra da terceira puxada para ela agarrar a alma. Amen. And the giftings E os dons, are only an attraction eles foram colocados apenas como uma atração that people may hear the word. para que as pessoas pudessem ouvir a palavra. Usually when we travel together and work together in evangelism, Geralmente, quando nós estamos trabalhando juntos em evangelismo, we've seen great healing campaigns. nós temos visto muitas campanhas de cura What have shook cities. que têm sacudido cidades, There's been so many people healed aonde tem estado tantas pessoas curadas that they've gone through everywhere telling, the testimonies of the miracles. que os testemunhos percorrem por todos os lugares.
And the first night we usually start a little slow. E a primeira noite geralmente começa um pouco mais devagar. And the crowd grows. Então a multidão vai crescendo. Then the second night, Então na segunda noite, usually the gift of healing flows in a powerful way. o dom de cura começa a fluir de uma maneira mais poderosa And the crowd grows. e a multidão cresce. Then the third day, Então no terceiro dia, we just preach about Brother Branham nós pregamos a respeito do irmão Branham and lay hands e colocamos as mãos if people want prayer. Because I can't e oramos see, pelas pessoas. I can't see, and Brother Robert can't see it any other way. I cannot see Eu não posso ver it any other way. uma outra maneira. They have to come to this message. Depois que eu vi e conheci essa mensagem. So if you can sing and preach, E que se você puder cantar e pregar, the singing is a great attraction o cantar também é uma grande atração to bring people to the Word of God. para trazer pessoas para ouvirem a palavra de Deus. We use whatever means possible. Nós devemos usar qualquer meio possível. Brother Branham said we would finally O irmão Branham disse que ele finalmente, come to a perfect faith. ele, Come to a perfect faith. We would o finally irmão come Branham to a disse perfect que faith. nós chegaríamos a uma fé perfeita. Amen. And the first way to receive healing, E- and best way, A melhor maneira a maneira correta de receber cura is by the preaching of the word. é ao ouvir da palavra sendo pregada. Then he raises up gifted people. He raises up gifted Ele people levanta pessoas com dons for those whose faith cannot reach. para alcançar aquelas pessoas que a fé deles não pode alcançar a sua cura. And Brother Branham taught us the secret of faith. Mas o irmão Branham nos ensina o segredo da fé. He read the scriptures Ele lê as escrituras and he saw if you speak to this mountain e ele diz: se você falar essa montanha and believe and don't doubt in your e heart, crer e não duvidar no seu coração, it will move. ela se removerá. Then later, a little further down in the same passage, Um pouquinho mais adiante, nesse mesmo caminho, if you have aught against your brother, se você tem algo contra o teu irmão, stand and forgive. Forgive. vá e perdoe. Forgiveness is the secret of perfect faith. O perdão é o segredo da fé perfeita. And we cry as the bride of Christ Como noiva de Cristo, muitas vezes nós choramos to see the power of the spoken word. e clamamos para ver o poder da palavra falada. And when God brings the very thing that is going to position us Mas quando Deus vem e traz a própria coisa que nos posicionará para isso, we're not too keen for it. nós não recebemos isso de uma maneira muito agradável. We have to have the character Nós temos que alcançar ter um caráter, the character of Jesus Christ manifested. o caráter de Jesus Cristo sendo manifestado. Jesus realized Jesus, ele sabe, that the Father had forsaken him. ele sabia que o Pai o havia desamparado. Brother, when we go through a trial, Irmãos, quando nós passamos por uma luta, uma tribulação, even Peter caught the revelation. até Pedro, o chamado o revelador, They're more precious to him than gold. o que teve a revelação, ele teve muita pressão, Because he realized that every trial was ordained of God. porque ele sabia que cada luta pela qual ele passou foi pré-ordenada por Deus. And the devil is this the smithy. Is this the smith, blacksmith? E o diabo, ele obra apenas como um ferreiro de It Deus. talks about it in Isaiah. E ele fala sobre ali em Isaías. And this is what God uses to forge his weapon. E ele usa o diabo para forjar a sua arma. And you are the tool in the hand of God. E você é a ferramenta que está sendo forjada. And through them fiery trials, Então você é colocado entre provas, tribulações quentes, pegando fogo, you become that weapon.
para que você possa se tornar uma arma Amen. Which defeats the devil on every hand. que destrua o diabo de qualquer lado. Because what is energizing the word now, Porque o que está energizando a palavra agora, because the fiery trials porque as lutas ardentes, are consuming the flesh. elas consomem a carne. And we're just stepping aside E então essa carne, ela dá um passo para o lado that Jesus Christ may speak through. e dá lugar para que Jesus possa usá-la. The channel becomes very clean. Então, as lutas purificam os filhos. And that's what Brother Branham said. My gift E foi isso que o irmão Branham disse, que o dom dele is to get William Branham out of the way. era o maior dom que Deus tinha lhe dado era conseguir fazer o William Branham ficar fora do caminho. And so we have to embrace our trials Então nós devemos abraçar as nossas tribulações, lutas, and be willing to die to ourselves like Samson. e desejar morrer para nós mesmos, assim como Sansão, To see the resurrected power of God. para ver o poder da ressurreição de Deus. One thing, I'm quite choosy who I work with. Very choosy. Who I'm close to. Eu sou um pouco seletivo, Amen. Not who I love, não com quem eu vivo, but who I'm fellowshipping with. mas com as pessoas com quem eu tenho companheirismo, The influence. por causa da influência. And I can honestly say by God's grace E eu posso apenas dizer, pela graça de Deus, honestamente falando, that everywhere I've gone with Brother Robert, que em todos os lugares aonde eu tenho ido com o irmão Robert, you can phone any pastor up. você pode telefonar para qualquer um dos pastores onde nós temos passado. We've never left a bad testimony. Nunca temos deixado um mau testemunho. The principle that I work on as an individual, Os princípios que me norteiam como um indivíduo. I was a pastor. At 25, I was a pastor. Eu fui ordenado pastor quando eu tinha 25 anos. But God called me to travel. Mas Deus me chamou para viajar. And for me, He didn't want me to pastor a church. E para mim, não funcionou para mim pastorear uma igreja. Well, you can be a pastor and do the work of an evangelist, it's fine. Ser um pastor, talvez para você possa ser fácil ser um pastor e fazer o trabalho de um evangelista. So I'm not here to say you can't and you can. Então, eu não estou aqui para dizer que você pode ou que você não pode, ou que deve ou não deve. We're only answerable to God. Nós apenas devemos respostas a Deus. And when a brother asks me a question, E um irmão me fez uma pergunta, I only can tell him the experience of God that I've had, e eu dei a ele a experiência de Deus que eu tinha, but it's not the yardstick for everyone's experience. mas aquela experiência talvez não sirva para todos. Amen. So it's taught me. Então isso tem me ensinado. I'm not an individual that is a nodding duck or nodding dog in a car. Eu não sou um indivíduo que fica todo o tempo acenando e concordando com tudo. I'm not going to just say something to please you. E eu não costumo dizer as coisas só para agradar as pessoas. If you ask me about a certain situation in your church, Se você me falar sobre certa determinada situação em sua igreja, just like my pastor would, assim como meu pastor me falaria, if it's completely opposite to what he's doing, mesmo que fosse completamente o oposto do que como você está conduzindo, I will give him my opinion. eu daria minha opinião conforme o que eu penso. But at the end of the day, Mesmo assim, ao final do dia, whatever he decides, qualquer que seja o que você decidisse, I will back up 100%. eu te apoiaria e eu o apoiaria 100%. And I think that that's the way we have to be. E eu penso que essa é a maneira como devemos ser. If a brother is wanting, if he is in the position as a local elder of a church, Se ele está ocupando a posição do ancião local na igreja, and is the final voice
E ele tem a palavra final. He's the one who takes final responsibility. É ele que leva sobre si a responsabilidade final. And I think as brothers, E eu penso que nós, como irmãos, we should have freedom to express our hearts to one another. eu penso que nós deveríamos ter liberdade de falarmos livremente dos nossos corações um para com os outros, And we should never try to please man. sem querer ficar agradando o homem aqui ou ali. But when it comes to the final decision, Mas quando vem para a decisão final, or sometimes the church vote, ou que a igreja vote, whichever way it's leaning, a maneira que aquilo pender, we should support. nós devemos apoiar. And that's what I've learned to do as I'm traveling. E isso é o que eu tenho aprendido durante o tempo que eu tenho estado viajando. And if God has got to do any maturing, E se Deus tem que produzir um trabalho de amadurecimento, or open somebody's eyes, ou abrir os olhos de alguém, I leave it with God. eu deixo nas mãos de Deus. And I never fight a brother's decision in this church E- to do it one way. Eu não luto, nem critico a decisão de um irmão a respeito de qualquer situação em sua igreja. É a decisão dele. Some churches I visit, there are only 7 people. Algumas igrejas que eu visitei havia apenas 7 pessoas, Small. bem pequenas. Some churches I visit, there are thousands. Algumas igrejas que eu visitei tinham milhares. Amen. But Brother Branham said a pastor of a church of 5 people Mas o irmão Branham diz que o pastor de uma igreja com 5 pessoas is just as big and important as a pastor of a church of 10,000. é tão grande, tão importante quanto o pastor de uma igreja com 10.000 pessoas. And if that's what the messenger of the age said, E isto que o mensageiro da era disse, if I meet a pastor with only 5 people, se eu encontrar um pastor que ele tem apenas 5 pessoas, I show him as much respect eu demonstro para com ele o mesmo tanto de respeito as I would a pastor of 10,000 people. do que eu demonstraria para um pastor de 10.000 pessoas. And when we stop showing each other respect, E quando nós deixamos de demonstrar respeito um para com os outros, frictions start. Frictions start. Desgastes começam a acontecer. But I sincerely, in Mas- my heart, Mas eu, sinceramente, no meu coração, believe it, creio that a pastor of a church of 5 que um pastor de uma igreja com 5 pessoas, is as great as a church of 10,000. ele está no mesmo patamar de um pastor com milhares. I'm not bending myself to that. Eu não costumo me inclinar para isso. That's who I have become as I've traveled. É assim que eu tenho aprendido e tenho amadurecido pelo tempo que eu tenho estado viajando. Usually what I find out, Normalmente, o que eu costumo encontrar, the pastor of a church of a small church, que pastores de igrejas pequenas and he's been there for 20 years. estão ali, as suas igrejas são pequenas, mas são pastores por 20 anos. It's fairly common in Europe. É muito comum acontecer isso na Europa. I find that there is no schism or division in them churches. E eu observo e eu vejo que não há nem rompimento e nem divisão naquela igreja. And they're fully in supporting of the pastor, E todos eles estão ao redor do pastor, o apoiando. but the pastor doesn't understand how to evangelize. Mas aquele pastor, ele talvez não saiba como sair e evangelizar. He's usually just called with a pastor's heart, Ele foi chamado com um chamamento de pastor. and he's waiting for the sheep to come through the door. E ele, ali como um pastor, então ele espera que a ovelha venha. Amen. But a pastor that leans towards evangelism, Mas um pastor que também ele se move em direção de evangelismo, he can have a very big church. ele pode ter uma grande igreja. But in the younger ministers, Mas quando os ministérios são ainda um pouco jovens, I have not been to, not the old ones, but in the younger ministers. não nos ministérios mais velhos, mas nos jovens ministérios, I can honestly say eu posso honestamente dizer
that you couldn't give me them churches. You couldn't give me that church. Você poderia me oferecer aquela igreja. Because it's so full of problems. E ela está tão cheia de problemas. But sometimes we can get caught up with the surroundings. Sometimes we can get caught up with the surroundings Algumas vezes nós podemos estar envolvidos por tais situações. and think that we're successful. E porque temos determinadas situações de aparência, aquilo pode traduzir como se estivéssemos bem-sucedidos. And if you went to the pastor of the small church Mas se você for naquele pastor de uma pequena igreja and see how his congregation is, e ver como a congregação dele se comporta, you'll find out that the method that he uses você vai ver que o método que ele trabalha will work in your church. Will work in your church. também funcionaria na sua igreja. But can you imagine being a pastor of a church of 10,000 in Africa? Você pode imaginar como que é ser um pastor de uma igreja de 10.000 pessoas na África. And how humble you would have to be O quão humilde você deveria ser to go to Europe para ir à Europa and visit a pastor of 12. e visitar um pastor que tem apenas 12. But if you could take the prophet at his word Mas se aquela pessoa apenas tomar o profeta em sua palavra and understand e entender that you're no greater than that pastor que in você Europe, não é maior do que aquele pastor ali na Europa, you can learn so much. então você vai aprender tanto. And if the pastor of the 12 E se aquele que pastoreia as 12 could quit defending himself, começasse a parar de ficar na defensiva amen, and humble himself e também ser humilde, because he has no problems in his church. porque você pode olhar essa pequena igreja, ela não tem problemas. The biggest problem usually in them churches O maior problema que existe nas igrejas is when somebody gets married é quando alguém se casa and somebody dies. e quando alguém morre. Esses são os maiores problemas. Amen. That's usually, honestly and truly, Isso, honestamente, esses são os problemas que acontecem numa igreja and pequena. I would always pick that church Mas eu sempre tomo o exemplo daquelas igrejas as a home church, como sendo uma igreja exemplo, uma igreja lar. or over a big church. É um exemplo maior do que uma grande igreja. Pastor, our precious brother, Vocês sabem, o nosso pastor, o precioso irmão, Brother Neville's father, o pai do irmão Neville. you see, I can't even pronounce people's names very well. Vocês veem, eu não consigo nem pronunciar o nome das pessoas direito. I had to learn to read before I could preach. Eu tive que aprender a ler para poder começar a pregar. Amen. But he's an old man now, Mas ele é um homem de mais idade agora. and he's learned so much. E ele tem aprendido tanto. And it's very frustrating for me, E, uncomfortable for me, e às vezes fica muito desconfortável para mim that I don't speak Portuguese. que eu não falo português. Amen. Because I would want to draw out, ask as many questions. Porque eu gostaria de fazer a ele muitas perguntas, de ouvir, de pedir para ele falar comigo sobre tantas coisas. Because he's learned so many things. Porque ele já tem aprendido muitas coisas. He said to Brother Neville, he said to his son, Ele disse ao irmão Neville you're skinning them on the itinerary. You're going to skin them. que o itinerário que eu marquei para os irmãos vai ser é para esfolar eles. I will always put myself in the hands of an old pastor Eu preferia me colocar nas mãos de um pastor mais velho before I will a young brother. do que de um jovem irmão. Amen. But I honor the old, Mas eu honro os velhos but I run with the young. e aprendo com os novos. I try to spend as much time as possible with the older ministers. Eu gosto e dedico a maior parte de tempo possível para estar com os ministros mais velhos. But the younger men are carrying the vision. E também eu vejo que a visão está sendo levada pelos mais novos. And if you've got a young man who will not listen to an old man, Mas quando você tem um jovem que não ouve um ancião, he's heading for a wreck.
ele está caminhando para um abismo. I would find it very difficult Eu penso que seria muito difícil to even do half as much as what the pastor has done. Cumprir um ministério como eu tenho visto que o pastor tem cumprido. But he's telling me to slow down Mas ele tem falado para mim diminuir o ritmo, because he's learned so much. porque ele aprendeu bastante. He knows there is a more excellent way than just youthful zeal. There's a more excellent way than being youthful and full of zeal. Youthful, young and full of energy. Okay. Ele tem aprendido que há um caminho mais excelente além daquele de apenas gastar todas as suas energias. So I like to listen to the old man Eu gosto de ouvir aos anciãos and let the young legs do the moving. e ver as pernas mais jovens cumprir aquilo que eles dizem. Amen. And I've been over to India, Eu tenho estado na Índia and there's many senior pastors, e ali há muitos pastores anciãos, real men of God, verdadeiros homens de Deus. you know, that know about suffering, Eles sabem o que é sofrer and they're very fearless. Very e fearless. eles são muito destemidos. In India, Na Índia, usually you have to have your church in your home, você geralmente começa a sua igreja na sua casa. and the church becomes an extension of your home. E quando aquela igreja se forma, ela é apenas uma extensão da sua casa. You usually find the brothers living in a little house E você encontra ali irmãos morando em casinhas pequeninas and a big church in the same compound. e ali no mesmo terreno uma grande igreja. You can't rent property in India. Você It's chama very de difficult. Rent property. é muito difícil você conseguir alugar uma propriedade na Índia. The Muslims won't do anything. The Muslims, the Hindus, the Sikh Os Sikhs, os hindus e os muçulmanos, eles fariam qualquer coisa. won't do anything to help the Christians. They wouldn't. They won't. Eles não fazem, eles fazem tudo que eles podem para não ajudar, para dificultar para os cristãos. So all the schools are shut. Todas as escolas foram fechadas, All the public halls are shut. todas as escolas públicas foram fechadas, Virtually all the hotels are shut to them, closed to them. Hotels. The rooms in the hotels. You couldn't do this in India. Ok, os quartos nos hotéis são todos exclusivos para eles. Well, in most parts, maybe some in Delhi and some in Bombay, but you couldn't rent a room. Mas talvez em alguns lugares ali em Bombaim ou em Samdeni, talvez ali sim, mas em outros lugares você não consegue nem mesmo alugar um quarto. So then brothers really sacrifice their homes. Então eu vejo ali irmãos que sacrificam as suas casas. And the younger ministers admire what these older ministers have done. E os jovens ministros admiram o que esses ministros anciãos fizeram. But the older ministers Mas os ministros mais velhos, encourage the younger ministers. eles encorajam os ministros mais Whatever jovens. you do, O que quer que você faça, do not start the church in your home. eles encorajam os ministros mais jovens, mas eles encorajam assim. Try and Aquilo buy, que você fizer, vou te dar um conselho, não começa a igreja na tua casa. try and buy a separate building. Tente comprar um terreno separado. You know, can you imagine that every church member is in your house on Sunday? Você pode imaginar, cada membro da tua igreja está te visitando em casa no domingo. When the Hindus come to burn down the church, E quando os hindus vierem para queimar a tua igreja, they're going to burn down your home. eles queimam a tua casa junto. So if you don't, some of the things that the older men have done, E então, alguma daquelas coisas que esses homens anciãos fizeram, unless you're going to sit and listen to them, a menos que você se assente e ouça com deles, they can usually tell you a better way of doing it. eles certamente vão te ensinar um caminho melhor de fazer as coisas. They've usually worked out how to get to where they are now. Eles com certeza já viram, já
desenvolveram uma outra maneira de chegar aonde eles estão agora, a lot quicker than they got there. muito mais rápida do que o caminho que eles trilharam para chegar aonde estão. You know, if all that they've learnt, Tudo que eles têm aprendido, they can impart in a very short period. aquilo, muito daquilo que eles têm aprendido faz com que você, em pouco tempo, chegue naquele ponto onde eles estão. This is why we must respect them. É por isso que nós devemos dar respeito a eles. And it doesn't matter how young or how old you are, E não importa o quão jovem ou quão velho você seja, you're still a man. You're a man. você ainda é um homem. This is a man's only club. Esse é um clube de só homens. There is no sisters in here. Não há irmãs aqui. If there were sisters in the ministry, Se houvessem irmãs no ministério, and we know it cannot be the word of God describes, the word of God says so, nós sabemos que não pode haver, porque a palavra diz que não é assim, we can learn from sisters. We can learn from sisters mas nós podemos aprender com as irmãs how to show respect. como mostrar respeito. If we will humble ourselves down, Se nós não humilhar a nós mesmos, because we as men, porque nós como homens, our wives are commanded by the Lord to respect us. as nossas esposas, elas são instruídas pela lei, pela ordenança, a nos respeitar. A man's nature, the way is made, A natureza de um homem, a maneira como ela é feita, responds to respect. ela exige em resposta respeito. The worst thing that a woman can do to a man A pior coisa que uma mulher possa fazer para um homem is disrespect him. é desrespeitá-lo. Amen. If we watch the way sisters are, Mas se nós observarmos a maneira como as irmãs são, then truly we will learn how to respect one another. nós podemos aprender com elas como respeitar-nos uns aos outros. A man's nature, A natureza de um homem, a brother offended, um irmão ofendido, is harder to win. ele está com vontade, ele está determinado a vencer. Than a fortress with bars. Bars. Like a prison with bars. Ele fica se sentindo como se estivesse encurralado atrás de grades. You have more chance of pulling bars down E ele vai estar mais preocupado em derrubar aquelas grades, aquelas barras, than getting back in favor with that brother. do que voltar ao companheirismo com aquele irmão. Amen. So respect is something that we must have for one another. Então, respeito é algo que nós devemos ter um pelos outros. Sometimes at the ministers' meetings, Algumas vezes, na reunião dos ministros, speaking openly as a brother before you, falando abertamente como um irmão diante de vocês, I'm here to hear from you as much as what you're hearing from me now. assim como vocês estão me ouvindo agora, eu também estou aqui para ouvir de vocês. In my heart and in Brother Chipandi's heart, No meu coração, no coração do irmão Champande, we're traveling ministers, nós somos ministros viajantes, but we esteem pastors higher than ourselves. mas nós estimamos pastores mais do que a nós mesmos. And if we can have that mentality of being lowly, if we can be thinking of ourselves lowly, E se você pensar a respeito de você de uma maneira pequena, menor, and people are better than ourselves, e colocar a outra pessoa como maior de você, amen, maior que você, things usually go very smooth. You can imagine, because this is the makeup of man. as coisas elas fluem normalmente, porque essa é uma maneira que nós fomos feitos. There's nothing better than when a wife boasts about her husband. Não há nada melhor do que uma esposa elogiando seu marido. You know, you're big and strong. Você é grande, forte. Can you carry out the trash for me? Você pode levar o lixo lá para fora para mim? Amen. But if you said to your wife, you're big and strong. If you said to the wife,
Se você falar para a esposa que ela é grande e forte, You're big and strong. você é grande e forte. Can you carry out the trash? Você pode levar o lixo para fora? Well, you may have to go and see a pastor for some help afterwards. Talvez vocês dois vão ter que visitar o escritório do pastor depois. We know that women respond to love. Nós sabemos que as irmãs elas respondem de maneira diferente. And oh, honey, you're so pretty. Elas querem que você chegue e chame elas de bonitinha. You're the most beautiful. Você é a mais bonita. I'm not. Ah, eu não sou. You are. You know E how você it fala goes. assim, não. E você sabe como é que vai? Por aí vai, né? And this is what I'm trying to find E é isso que eu tento encontrar in every brother. em cada irmão. It's not very hard. Não é difícil. Amen. That attribute that I haven't got and they've got. Esse atributo que eu tenho e que eles também têm. And I approach it on that basis. E eu me aproximo naquela base. I found out that even when I find any pastor that has the gift of pastoring, E eu vejo, e eu sempre tento, cada vez que eu encontro um pastor e que eu vejo que ele realmente tem um dom como um pastor, even if that man is in a not a good position, not in a good position, mesmo que aquele homem não esteja em uma boa posição, I can operate that gift. eu consigo, I can operate the gift eu posso operar esse dom with the right approach, com a maneira de aproximar correta, giving honor where honor is due. dando honra aonde eu vejo que é legítimo dar honra. That means that every single one of us Isso significa que cada coisa simples dessa requires that honor. God demands that we give them honor Deus demanda que nós lhe demos honra, because they're due honor. mas que demos uma honra legítima. But the ones that do it well, Mas e aqueles que fazem isto bem, we are supposed to give them double honor. aqueles que trabalham bem, devemos dar dupla honra. We're supposed to respect them more. Ainda temos que dar honra acima. We have to recognize that some of us are more mature than others. E nós devemos reconhecer que há alguns entre nós que são mais maduros do que outros. Sure, we are all the same. Com certeza somos todos iguais. Sure, we've all been called into the fivefold ministry. Com certeza todos fomos e somos chamados para o ministério quíntuplo. But some of us, by the grace of God, Mas há alguns entre nós que, pela graça de Deus, have been through trials after trials eles têm sido empurrados luta após luta and passed the test. e têm vencido, passado o teste. Some tests, Alguns testes, I feel like I've been through 50 times. talvez eles já passaram por aquela luta 50 vezes. And I've still not passed. Talvez eu já passei por um teste como aquele por 50 vezes e ainda não passei no meu teste. It's like driving. É como que aprender a dirigir. My wife passed first time. A minha esposa, ela passou no teste da carteira na primeira vez que fez. I had over 100 lessons E eu tive que aprender e aprender muitas vezes. and failed 3 times. And failed 3 times. E eu rodei no teste 3 vezes. Amen. So we have to recognize this. Então, reconhecendo isto, I wanted to preach on the fearless warriors. The fearless warriors. eu estava pretendendo pregar sobre guerreiros destemidos And lion hunters. e caçadores de leões. Amen. And there is a certain tribe in Africa Há uma certa tribo na África that is very similar to David's mighty men. que eles são muito parecidos com os valentes de Davi. Amen. You know, you can also, Ecclesiastes chapter 10, verse 1, Em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, it says that if you put a dead fly in the ointment, que se você colocar uma mosca morta no unguento, no bálsamo, will cause it to stink. vai fazer com que tudo ali fique fedido.
but folly in in a man of great reputation. Folly, foolishness. Read Ecclesiastes chapter 10, verse 1. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. As moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista emita mau cheiro. Assim, um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. That means that all the experience that you've had, Isso significa que toda essa experiência que você tem and everything that you've held precious in your life, e tudo aquilo que você tem por precioso em sua all the vida, trials that you've been through, todas as provas pelas quais você tem passado, to obtain the wisdom that you have, para obter a sabedoria que você tem hoje, that if you act foolishly in your old age, se você fizer alguma coisinha boba na tua idade, that you're going to find it difficult that anyone listens to you. você vai encontrar e descobrir que é muito difícil que alguém volte a prestar atenção a você. Amen. And your influence is going to be hard to share. E a sua influência, ela vai ser difícil de compartilhar. Amen. People only see what's on the outside. As pessoas, elas apenas veem aquilo que está do lado de fora, o exterior. Many times, Muitas vezes, which breaks my heart, o que quebra o meu coração, I have seen men of God eu já tenho visto homens de Deus that have been so greatly used of God. que já foram tão usados por Deus, Amen. But yet because of their foolishness, e por causa de alguma coisa boba que eles fizeram, they've been taken off a national scene. eles foram tidos como um pecado nacional, They've been taken off an international scene. como um escândalo internacional. And if they've walked righteously before the people that are before them, walk righteously in their local congregations, their own churches, Se eles caminharam, if they've repented, e se eles se arrependem, e mesmo que eles se arrependam e caminhem de uma forma correta perante as suas congregações, and made right their folly, e emendem os seus erros, their influence never goes out to their local congregation. a influência deles nunca mais passa da sua congregação local. Because the congregation is so close to the pastor. Porque a congregação ela é bem próxima, ela é muito achegada ao pastor. They know that the man has humbled himself before God. E eles sabem que aquele homem tem se humilhado a si mesmo diante de Deus. And they've received a very blessed ministry. E eles recebem os dons e a bênção que aquele ministério possa trazer. But that stain is such a stain. That stain is such a stain Mas aquilo que ele fez permanece de tal maneira that the ministry never really rises again. que aquele ministério ele nunca mais se levanta. I thank God for all them examples that I have seen. E eu tenho visto Deus fazer de ministérios assim exemplos disso que estou falando para vocês. Brother, Jesus said, build your house upon the rock. Jesus disse: construa a tua casa sobre uma rocha. And there's a man who wants to build his house on the sand. Mas eu vejo ainda muitos homens construindo suas casas sobre areia. If we as ministers try to cheat God's word, se nós como ministros tentamos desviar da palavra de Deus and hold secret agendas in our hearts, e mantemos algumas coisas secretas ou reservadas em nossos and the house corações, of God is not built on the word of God for the kingdom of God, e a casa de Deus não é construída sobre a palavra de Deus, no reino de Deus, that house will fall. aquela casa, ela perece. God is obligated to bring it to the ground. Deus, ele é obrigado a fazer com que aquela casa pereça. This is why Brother Branham said we ought to fear God.
É por isso que o irmão Branham dizia: nós temos que temer a Deus. Because that's where respect will begin. With our relationship with God. Porque é dali que o respeito deve começar. It doesn't matter how successful we would ever become. Não importa o quão bem-sucedidos nós possamos nos tornar, God's not going to bypass His word for any one of us. Deus não vai passar de lado pela sua palavra por nenhum de nós. We must move with the fear of God over us. Nós devemos sempre nos mover com o temor de Deus sobre nós. When God says, I'm going to be there at 10:10, E quando Deus diz: eu vou estar ali às 10:10, God will be there at 10:10. Deus estará ali às 10:10. All we can say is, Lord willing, we'll be there. Ou nós podemos dizer: o Senhor querendo, eu estarei ali. We try as men, Nós somos homens, but we must reflect God mas nós devemos lutar para refletir a Deus and do our ultimate best to keep our word. e fazer o melhor de nós para mantermos a palavra. This is why we penultimately put things in the hands of God and say, Lord willing. E nós costumamos muitas vezes colocar as coisas, jogar as coisas na mão de Deus e falar assim: querendo Deus, Because everything we want to put in His control. porque nós queremos que tudo esteja ou venha, esteja no seu controle. Amen. Amém. David's mighty men, Os valentes de Davi, they was chosen. eles eram escolhidos. Everyone who came into Israel Todos que vinham em Israel, was commanded to fight. eles eram ordenados a lutarem. Must be able to pick up a rifle. Tinham que ser capazes de tomar o rifle. Brother, when we come into the kingdom of God Irmãos, quando nós entramos para o reino de Deus and we come into the ministry, e entramos no ministério, we are commanded to fight. nós fomos ordenados a uma peleja. If you enter into into Israel, Se você entrasse e viesse a Israel to become a citizen of Israel, e se tornasse um cidadão de Israel, if you live in India, se você vivesse na Índia, if you live in China, se você vivesse na China, and all of a sudden you decide that you are a Jew, e você é um judeu e de repente você decidisse but you want to return to your promised land, voltar para a tua terra prometida, you cannot be a coward. você não pode voltar ali e ser um Because covarde. every single person that comes to Israel Porque cada pessoa que vem e volta para Israel must be prepared to die for that land. tem que voltar preparado para morrer por aquela terra. Brother, it's conscript, national service. O serviço militar, Everyone must spend 3 years in the army. todos são obrigados a darem 3 anos de suas vidas para o exército. And be willing to die. E aptos a morrerem. Brother, when you come to this message at this hour, Irmãos, quando você entrou na mensagem dessa hora, you're put in a position if you like it or not. você é colocado em uma posição, quer você goste ou não, You're going to have enemies. que você vai ter inimigos. And you've got to even love your enemies. E você vai ter que aprender a amar os teus inimigos. Because you'll find it's the only weapon that you'll ever have to defeat enemies. Porque você vai entender que é a única arma que você Brother tem Branham says, para derrotar os seus I don't have inimigos. enemies. O irmão Branham disse: eu não tenho inimigos. I just draw a bigger circle. Eu apenas desenho um círculo maior ao redor deles. I am staying with the word. Eu fico com a palavra. Amen. But I'm loving my brother. I am loving my brother. Mas eu fico com a palavra e faço um círculo maior de amor pelo meu irmão. Love has no enemies. E eu vivo sem inimigos. Amen. It's pushing us to this situation. Ele nos colocou numa situação, Amen. numa posição. We love God's word. We love His corrective. O que nós amamos? A palavra de Deus? A palavra é corretiva. But in the spirit of humility, Mas em espírito de humildade, correct your brother.
corrige o seu irmão. Anyway, De todas as maneiras. so all the Israelites in David's time, Então, com os israelitas e durante esse tempo, they were, amen, eles eram, all in the army. eles estavam todos ali, eles têm que entrar no exército. But when David chose his men Mas quando Davi escolheu os seus homens to be his captains para ser os seus capitães of hundreds, de 100, there was the mighty 30, haviam 30 valentes, there was the mighty 3, haviam 3 valentes and then there was a one under David. e havia um abaixo de Davi. All them men was handpicked by David E todos aqueles homens, eles foram habilitados por Davi because they had testimonies. porque eles carregavam consigo testemunhos. One jumped in the pit on a snowy day Um saltou num abismo num dia de nevasca and slew a lion. e matou um leão. He had a testimony. Ele tinha um testemunho. Brother, we're looking for men of character Irmãos, nós procuramos por homens de caráter, that are fearless. que sejam destemidos And perfect love casts out all fear. e que de uma maneira perfeita consigam sobrepujar todo o medo. And love E viver, is what pushes your faith e amor é o que empurra a sua fé, on the battlefield é o que eleva a sua fé no campo de batalha. for your brother, O amor pelo seu irmão, for your sister. pela sua irmã. And it produces a testimony. E o amor, ele produz um testemunho. Amen. So we honor Então nós damos honra testimonies. a testemunhos. Why? Because David Por quê? Porque Davi, honored the men with testimonies. ele honrava homens que carregavam testemunhos. He treated all the soldiers Ele tratava todos os soldados with honor. com honra. But those that had the testimonies, Mas a esses que carregavam testemunhos, you've got to treat with double honor. você tem que tratá-los com dupla honra. And if you can't, there's so many different testimonies. Há muitos testemunhos diferentes que nós We're not just poderemos talking ouvir. about healings. We're not just talking about miracles. Não é só testemunhos de curas e testemunhos de milagres. Can you imagine standing in a place and speaking to 7 people? Você pode imaginar você aí de pé num lugar e falar para 7 pessoas? For 20 years, Há 20 anos, 7 pessoas. never being discouraged, Nunca ficaram desanimados, preaching the same depth of the word as a big man would, a big church, big pastor. um grande pastor, um pastor antigo na mensagem. That's a testimony. Isso é um testemunho. So we're not just talking about success, Carregar testemunho não é ter sucesso, because that is successful. porque há outros que alcançaram sucesso. It takes a man of character to do that. Para alcançar um sucesso é necessário um homem de verdadeiro caráter. But you know what I'm talking about. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Anyway, so this De is how qualquer David maneira, chose his men. So esse- I am a younger minister. I am a younger minister. Eu me coloco como um ministro mais jovem. I'm standing here telling you older ministers, E eu me coloco aqui falando a vocês como ministros mais anciãos. this is how I respect you. Isso, ou quão alto, quão grandemente eu respeito vocês. Highly. De uma maneira superior. Because there's not a year goes by Porque não há um ano where we're not all tested by God. que passe sem que nós sejamos testados por Deus. You've stood in the battlefield longer than I have. Vocês têm estado no campo de batalha por mais tempo do que eu tenho estado. Your tests may not have come the same way my tests have come. Talvez o teste de vocês tenha sido muito mais difícil do que o teste que eu tenho passado. But nevertheless, they're handpicked by Almighty God. Mas de todas as maneiras, vocês têm sido mantidos pelo Deus poderoso. Amen. And if I could understand Portuguese better, E se eu pudesse entender um pouco mais de português, I would
I would hear wonderful things. Eu gostaria de poder sentar e ouvir coisas maravilhosas. But I've been around you long enough. Mas eu já tenho estado com vocês por algum tempo, Portuguese or no Portuguese, que com português ou sem português, I can see the Holy Ghost. eu já posso ver o Espírito Santo. I can see God. Eu já posso ver a Deus. I just watch the way you move Eu through observo a maneira como que vocês se portam the restaurants. no restaurante e em outros lugares. I watch the way I move through the restaurant. Como vocês se comportam, a maneira como vocês And I say, agem. that man's been walking with God longer than me. I say, that man has been walking with God longer than me. Eu posso ver esse homem tem estado com Deus há mais tempo do que eu. Amen. Amém. It shows. Isto mostra. It shows. Okay. This is the power Esse é o poder of a good song. da boa canção. Amen. To settle your nerves. Well, we're coming to a close. Vamos encerrar então. Thank you, Brother Neville. Obrigado, irmão Neville. Amen. Praise the Lord. I just want to say about the tribe called the Maasai. The Maasai. Eu quero só falar para vocês, encerrar com aquela tribo chamada os Maasai. The Maasai are known as the fearless warriors. Os Maasai são conhecidos como os guerreiros mais destemidos. They are the lion hunters. Eles são os caçadores de leões. One man with a spear Um homem com uma lança must slay a lion. tem que matar um leão. Amen. Before he even can get married, Antes mesmo de poder casar, he has to have a testimony. ele tem que ter esse testemunho. Amen. Before they will even let him have a marriage. Como é que eles vão querer viver uma vida de casado sem ter matado um leão antes? I don't think Eu não penso a novice should be a pastor, que deveria haver alguém pastor but he must be proved. que sem ter antes ter sido testado. And have letters of commendation. Letters of approval. E que possa trazer consigo cartas de recomendação. All gifts must be proved. Todos os dons nele têm que ser provados. Brother Branham was vindicated by God, O irmão Branham foi vindicado por Deus, but our ministries are not vindicated by God but like Brother Branham's. mas os nossos ministérios, eles não são vindicados por Deus, como foi o do irmão Branham. But they are proved by the brothers and the ministers. Mas os nossos ministérios, eles são provados pelos nossos irmãos e pelos nossos And by the elders. pelos nossos ministros e pelos anciãos. We receive approval É deles que nós recebemos aprovação, by elders. como anciãos. Amen. And even sometimes when you haven't got the approval, even when you haven't instantly got the approval, Às vezes, muitas vezes, você não recebe uma aprovação instantânea. if God's called you to do something, Deus te chama para fazer algo, the approval's on the way. mas aquilo é uma aprovação a caminho. But the initial approach Mas a aproximação inicial is to be proved. é ser provado. Amen. Brother Branham doesn't need it. O irmão Branham não precisou de uma aprovação. So at the age of 15, Então, com a idade de 15 anos, every Maasai cada um da tribo dos Maasai, leaves his family. eles deixam sua família He gets circumcised. e ele é circuncidado He mustn't cry. He must not cry. e ele não pode chorar. Amen. You know, you've got to receive the baptism of the Holy Ghost. Você tem recebido o batismo do Espírito Santo? Then he is separated to the warrior camp. Então ele é separado para o campo de treinamento. And in the warrior camp, he only raises in rank E ali no campo de treinamento ele apenas aumenta de nível by acts of valor. através de atos de valor. And when the Maasai have problems with lions, E quando os Maasai eles estão em problemas com leões, they don't send anyone to go and fight the lions. eles não mandam qualquer um para lutar com os leões. They send the ones that are proven. Eles mandam aqueles que têm provado. The ones
they're put in the camp Aqueles que têm estado no campo for one sole reason: com apenas um propósito: to develop brotherhood. desenvolver irmanismo, companheirismo. Brotherhood Companheirismo, is not brother. irmandade não é irmão. How can you help me be successful? Irmandade que eu estou dizendo não é irmão, vem ver como é que você pode me ajudar para eu ter sucesso. Is realizing É saber that we have the all armor of God on, que nós temos toda a armadura de Deus sobre but no nós, armor on the back. mas que nós não temos armadura nas nossas costas. Because our brother Porque o nosso irmão should be covering our back. é a nossa armadura das nossas costas. And the Messiah E os Messai, that go to war for the lions que eles saem para guerrear contra os are leões, chosen by the chiefs, the elders, eles são escolhidos pelos chefes e pelos anciãos. that were once fearless warriors Eles são guerreiros destemidos and know the character of the man to go to war. e eles conhecem, sabem julgar os caráteres dos homens que devem sair para a guerra. Brother, in any elite army, Em cada exército de elite, when the SEALs, American Navy SEALs, go to war, quando os marines americanos, os SEALs, vão para a guerra, they go as brothers. eles vão como irmãos. And if one dies, E se um morre, they would rather die trying to get his body back eles preferem morrer tentando trazer o seu corpo de volta than run away. do que correr da luta. Brother, this is how the fivefold ministry has to become. E é assim, é dessa maneira que o ministério quíntuplo tem que agir. Brother, when we go to war, Quando nós saímos para a guerra, the only thing that I think about a única coisa que eu penso is covering my brother's back é ser a retaguarda das costas do meu irmão and watching out for the enemy e observar e cuidar do inimigo that's coming against my que brother. está aí vindo lutar contra o meu irmão. I don't think that the enemy is coming against me. Eu não penso que é o inimigo que possa vir contra mim. I think about the enemy coming against my brother. Eu penso no inimigo que está vindo para atacar o meu irmão. This is how the Navy SEALs work. É assim que os marines americanos operam. This is how the Maasai work. É assim que os Maasai trabalham. And love, E eles vivem, when you surrounded it in a fellowship of ministers, quando você está ao redor de um companheirismo de ministros. Brother Branham said, O irmão Branham disse: oh, what a feeling that the early church had. ó, que sentimento que há na igreja. When one died, Quando um morre, they all would want to go and die with him. todos querem ir e ter morrido com ele. And he said, without love, E ele disse que sem amor, there is no way that we can win this battle. não há maneira pela qual nós possamos ganhar essa batalha. Brother, when you're with people, when you're with brothers Quando você está com irmãos that have matured in that love, e eles estão amadurecidos nesse and you amor, feel the energy of that love, e você sente a energia desse amor, you know that failing is not an option. você então sabe que falhar não é uma opção. Because one will slay 1,000, Porque um vai matar 1000, and two will slay 10,000. e mais 2 matam 10.000. Amen. Amém. Brother, this is why É assim we have to stand together. que nós devemos permanecer juntos. We have to respect one another. Temos que respeitar uns aos outros. If you could see the armies of hell that have been released on us in the end times, Se você pudesse ter noção dos exércitos infernais que foram liberados nessa última hora, you'll be happy to know that you're not in war alone. você ficaria feliz de saber que você não está numa guerra sozinho. Amen. Let us bow our heads. Vamos inclinar nossas cabeças. I thank you for your time, Eu agradeço pelo vosso tempo, and it's a great honor and privilege. e é uma grande honra e um privilégio. Amen.
But we have to realize that we need one another. Saber que nós precisamos um do outro. And we have to respect one E another. devemos respeitar um ao outro. But as the pastor was reading, E como o pastor estava lendo aqui, true friendship verdadeiras amizades is proven. são provadas. You have an opportunity. Você tem a oportunidade, You can either speak well of someone você pode falar bem de alguém or you can speak bad of ou someone. pode falar mal de alguém. You can kill someone's reputation Você pode matar a reputação de or you can alguém build someone's ou você reputation. pode edificar a The reputação choice dele. is yours. A escolha está em But Brother Branham contigo. said, Mas o irmão Branham diz, let us speak good of one another. vamos falar bem uns dos outros. And amen, let us bow our heads. Vamos inclinar nossas cabeças. Gracious Heavenly Father, Gracioso Pai Celestial, Lord, it's a great privilege and honor to be Senhor, here é uma with my grande brothers. honra e privilégio estar aqui com os meus irmãos, Lord, they've been on the battlefield for such a long que time, têm estado no campo de batalha por tanto tempo, much longer than I myself. muito mais tempo do que eu mesmo. It is an honor to stand before them É uma honra estar diante deles and a great blessing. e uma grande bênção. Father, I pray that these meetings Senhor, eu oro para que esses encontros will be a place of edifying sejam de edificação and building one another up. e sejam para encorajar o outro Rebuke the devil e para repreendermos o diabo, that would seek to cause division. para que ele cesse e que ele não consiga causar divisões. And Father, bind us in your great love, Senhor, ata-nos, amarra-nos em teu grande amor, for we commit ourselves into your hands. para que nós possamos nos render em tuas mãos. That we will go back to our own congregations, Para que quando voltarmos às nossas congregações, edified voltemos edificados, and strengthened for the battle that is before us. fortalecidos para a peleja que vem diante de nós. For we ask it in Jesus' mighty name. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Graças a Deus.